vamos iniciar, então. Página 229, questão número 1. Quem é que pode aí ler essa questão número 1, para a gente dar início? Pode ler, Letícia, por favor. Neste capítulo, vimos que a reportagem é um gênero textual do domínio jornalístico e que compartilha com a notícia várias características formais. No entanto, uma das principais diferenças entre esses gêneros diz respeito ao tratamento da informação. Diferentemente da notícia, a reportagem vai além do relato simples dos fatos. Nela, o jornalista aborda um tema com mais profundidade e criticidade, o que torna o seu texto mais próximo da argumentação que do relato. Pensando nisso, releio o parágrafo a seguir. Pode ler. Ou seja, se ele estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados, 959, não se enquadrariam na nova definição e poderiam estar até hoje em condições degradantes. A que termo se refere a palavra ela? E aí, pessoal? A que termo se refere aí essa palavra? Ou seja, se ela estivesse em vigor, o quê? Foi o que vocês colocaram. Esse ela se refere a que termo é falado anteriormente aí no texto, gente. Ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados não se enquadrariam na nova definição, né, etc. Esse ela, isso, na verdade, a portaria, né? É como se fosse uma lei. A portaria, vocês vão colocar, há uma portaria publicada pelo governo federal, certo? Há uma portaria publicada pelo governo federal, certo? Letra B, item B. Qual é o posicionamento dos repórteres a respeito da portaria publicada pelo Ministério do Trabalho em outubro de 2017? E aí, pessoal? O que é que eles diziam aí sobre essa portaria? Eram a favor, eram contra? O que vocês colocaram? Eles eram a favor ou eles eram contra esse documento? Pelo que a gente leu, né? A gente viu que eles eram contra, tá certo? Eles eram contra esse documento, né? No caso aí, essa portaria. Então, vocês vão colocar isso. Eles eram contra, certo? A portaria. Ok? Aqui é um documento. Letra C. Ok. Podem copiar. Eram contra. Eles eram contra a portaria, né? Eram contra este documento. Pronto. Que recursos sintáticos os autores utilizaram para expressar esse posicionamento? Explique. E aí, pessoal? Aí, vocês vão tirar o trecho, tá certo? A explicação de vocês do próprio trecho aí que ele dá para vocês, né? Desse trecho que a Letícia leu. Qual parte do trecho, né? Demonstra aí que eles eram contra, né? A posição deles a respeito disso aí. O que vocês colocam? Pessoal, na verdade, esse trecho, né, fala de antes, certo? Qual é a parte que fala da posição dos repórteres quanto a isso? Vocês conseguiram encontrar?
Eu vou falar, tá certo? Vocês vão copiando, né? Eu vou ditando, vocês vão copiando a resposta. Vocês vão colocar o seguinte: eles utilizam, eles utilizam, na letra C, eles utilizam uma oração, eles utilizam uma oração subordinada adverbial, certo? Aí vocês vão colocar, gente, eles utilizam uma oração subordinada adverbial concessiva, certo? Aí vocês vão colocar ponto e a oração que eles usam entre aspas, tá certo? A oração é a seguinte: assim, vírgula, assim, caso a portaria, assim, vírgula, caso a portaria estivesse em vigor, caso a portaria estivesse em vigor, vírgula, quase mil trabalhadores estariam, quase mil trabalhadores estariam em condições análogas à escravidão, certo? Quase mil trabalhadores estariam em situação análoga à escravidão. Ok? Questão número 2. Letícia, pode ler? Considerando o texto lido, analise as informações a seguir. 1. Na reportagem, a fala de especialistas é acrescentada com objetivo informativo. 2. Segundo os fiscais do trabalho, a definição de escravidão hoje difere do conceito clássico. 3. O texto mostra que o Ministério do Trabalho suspendeu a portaria publicada em outubro de 2017 a fim de elaborá-la melhor. Está correto o que se afirma apenas em... E aí, pessoal, qual opção vocês marcaram? Qual opção está correta? 1, 2, 3, 1 e 2 ou 2 e 3? Vocês marcaram o quê? A, B, C, D ou E? O texto mostra que o Ministério do Trabalho suspendeu a portaria publicada em outubro de 2007. Não, pessoal. Não é a 3, não é a C. Não. A opção correta, a única opção correta é a número 2, tá certo? No caso aí, a opção B, certo? Ele fala da escravidão moderna, mas que ela difere, né, da escravidão do passado. Até no título da reportagem diz assim: escravos sem correntes, né? 14% dos trabalhadores resgatados do país são encontrados com restrição de liberdade. Ele fala aí dessa diferença, que hoje em dia as pessoas não usam mais correntes, não são mais acorrentadas, açoitadas em troncos, porém ainda vivem, né, de uma forma, de certa forma, algumas pessoas vivem sendo escravizadas, tá bom? Marquem a opção B. Agora vamos para essa parte aí das mídias em contexto. Questão número 1. Letícia? Ainda hoje, jornais e revistas impressos mantêm endereço fixo pela correspondência com o público, que envia ao departamento de redação as chamadas cartas do leitor. Assim, esses veículos de comunicação possuem uma seção específica para publicar os comentários opinativos selecionados, abrindo um espaço para o leitor reclamar, discutir, solicitar, elogiar ou criticar algum assunto abordado na edição anterior, ou um assunto qualquer de relevância social em tom de denúncia, exercício da cidadania e ou buscando ajuda com a divulgação de seu ponto de vista. No entanto, apesar da aparência democrática
que a seção procura mostrar, nem todas as cartas são publicadas. Apenas algumas selecionadas ganham essa chance, cujo critério de seleção é, por vezes, a adequação da opinião do leitor aos interesses e posicionamentos da imprensa jornalística sobre determinado assunto. Por exemplo, não vemos revistas de direita publicando cartas do leitor que construam opinião que favoreça a esquerda e vice-versa. Por outro lado, no ambiente virtual, jornais e revistas disponibilizam atualmente espaço para os leitores comentarem os textos lidos. Nesse caso, os comentários são publicados, em geral, instantaneamente e do mesmo modo como foram escritos. Os comentários a seguir foram feitos no portal do G1 a respeito da reportagem sobre trabalho escravo. Analise-as com atenção. Eu tenho que ler isso aqui? Sim. Dá para ver aí no teu livro? Porque no meu não consigo enxergar. É preciso fazer um levantamento maior. Em se tratando do Brasil, não se pode olhar as coisas de maneira restrita. A banda toca bem mais alto. A maioria desses escravos, sejam nas lavouras, garimpos, minas, vão parar aí porque são foragidos da justiça. Esse país é um carnaval de defeitos em que um remenda o outro. Forma um grande corredor de folia, num trio embalado de corrupção. A tentativa de denegrir um ser humano chega a ter um tom criminoso. Temos uma sociedade excludente, onde as poucas oportunidades estão distantes de alguns áreas do país. Os gananciosos, meu Deus, os gananciosos entendendo a lei da oferta e procura pouco, sim, é muito pequeno, não dá para ler, não. Não, o meu ainda é menor que o de vocês, também não consigo. Mas, enfim, vocês tinham que ler isso aí para analisar esses comentários. O que é que a questão fala, pessoal? Que alguns jornais, né, abrem a oportunidade de os leitores criticarem, elogiarem, né, escreverem o ponto de vista deles sobre alguma matéria que o jornal publicou, por exemplo. Porém, o que é que a questão diz? Que eles querem fazer essa atitude parecer democrática, ou seja, como se eles estivessem dando voz, né, ao público, de falar realmente o que eles querem, de criticar o que eles querem no jornal, nas matérias apresentadas. Observando isso aí, né, a letra é muito pequena, também não consegui enxergar, estava tentando ler. Vocês acham que, de fato, gente, o jornal abre esse espaço de forma democrática para os leitores? Vocês acham que, se o jornal abre essa oportunidade aí de os leitores fazerem comentários, vocês acham que é democrático, que eles realmente vão colocar todos os comentários? Ou será que eles não iriam selecionar apenas os comentários que favorecem o jornal, né? Como os elogios? O que é que vocês acham? Vocês acham que o jornal realmente seria democrático ao ponto de colocar críticas, né? Sabendo que essas críticas são em relação ao próprio jornal? Sim ou não? O que é que vocês acham? Essa questão vocês não tinham que escrever. Era só para a gente discutir mesmo. Com certeza, né? Com certeza, né? Provavelmente, né? Com certeza, provavelmente é ótimo. Provavelmente, né? Eu não vou dizer com certeza porque eu não sei, mas provavelmente eles relacionariam esses comentários, como o próprio texto afirma. Por exemplo, um jornal de esquerda, a pessoa vai lá, critica a forma, critica as pessoas de esquerda, critica os ideais de esquerda. Vocês acham que eles realmente deixariam esses comentários? Com certeza não, né? Provavelmente
tentaria deixar o que fosse agradável para ele, os elogios, para que o jornal subisse, crescesse, tivesse mais audiência, né? Para que as pessoas achassem não que aquele jornal é um jornal ótimo, só recebe elogios e tudo. Então, é basicamente isso. A gente tinha que observar aqui esses comentários, tá certo? Colocados no G1. Agora vamos à questão número 2. Letícia? Como vimos, nas cartas enviadas à redação, há algumas restrições, como a possibilidade de os leitores dialogarem apenas com os autores das matérias ou com o próprio veículo de comunicação, apresentando seu posicionamento crítico sobre o conteúdo lido. Nos comentários analisados, essa restrição pode ser verificada? Pronto, aí é só para você dizer se esses comentários estavam sendo direcionados apenas ao jornal, né, ao G1, no caso, ou se estava tendo diálogo entre o jornal e também outros leitores. Não deu para a gente ler tudo, mas pelo que a gente leu, né, pelo que a Letícia leu, a gente viu que o segundo comentário do Alexandre, ele se refere ao comentário do Wellington. Então, né, se ele está se referindo ao Wellington, então é porque essa comunicação tanto pode ser feita com o jornal, nesse caso, quanto com outros leitores. Aí vocês vão responder isso. Primeiro vocês vão colocar não, né? Ponto. E vão explicar com as palavras de vocês que o diálogo aí é tanto com o jornal quanto com outros leitores, tá certo? Questão número 3. Em grupo com seus colegas e o seu professor, reflita e opine os comentários. Os comentários são adequados ao contexto comunicativo? Nesse caso, falando aí dos comentários, né, desse G1, tá certo? Vocês iriam dizer se os comentários estavam adequados ao ambiente aí. E na quarta questão, leia aí, Letícia. Em seu caderno, produz um comentário opinativo a respeito da reportagem lida. Importante, procure deixar claro o seu ponto de vista e observe a adequação do seu texto ao contexto comunicativo. Nesse caso também é uma resposta pessoal, onde você iria redigir um texto, né, escrever um comentário sobre a sua opinião acerca da reportagem que nós lemos, Escravos Sem Correntes. Então, vocês iriam escrever aí a opinião de vocês sobre o texto lido, tá certo? Que nós lemos na aula de hoje. Gente, agora, vocês podem guardar o livro, tá certo, de vocês. Terminamos aí o capítulo 5. E a gente vai agora para a sintaxe de concordância, certo? Na gramática, página 65. Nós já estudamos no livro de vocês concordância nominal e concordância verbal. Nós vamos voltar a esse assunto, tá certo? Na gramática, página 65. É um pouquinho, né, grande, é o capítulo da gramática, certo? É bem grande. Por quê? Porque vai estar dentro desse capítulo sintaxe de concordância, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal. Primeiro a verbal e depois a nominal, como a gente viu no nosso livro também, certo? Aí a gente vai agora ler aí a regra geral sobre essa concordância, tá certo? Estão já com a gramática, página 65. Concordância verbal. Regra geral. A Letícia pode começar a leitura. Posso. E se alguém quiser ler, diga aí, tá? Para a Letícia para não ficar cansativo para a Letícia, só ela ler. Vamos lá, pode ler, Letícia. No início do século XX, mais precisamente entre os anos de 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, o conflito se deu por um desacordo entre as nações europeias em relação ao papel de cada uma na aquecida corrida industrial. A Alemanha passou a não mais estabelecer concordância com o cenário atual, uma vez que impôs à Inglaterra, que dominava a maior parte dos mercados consumidores do mundo, uma concorrência real e à altura. A Inglaterra sentiu o posicionamento crítico de que nós sabemos que alguém não está em seu lugar estabelecido por ela mesma.
e partir para um ataque. Pronto. Pode continuar. Quando lemos um texto, vemos que essa relação de contabilidade ou de concordância também acontece, de forma muito mais simples e menos traumática, obviamente. O que chamamos de concordância verbal nos estudos da língua portuguesa nada mais é do que a contabilidade numeral pessoal entre o sujeito e o número e o verbo de uma oração. Contabilidade número pessoal. Sabe aquele estranhamento típico de quando percebemos que alguém não está em seu lugar, que atingiu a Inglaterra? Pois bem, construções do tipo nós vai para a festa podem provocar esse estranhamento, se essa variação não fizer parte da sua oralidade, por causa da falta de concordância entre o sujeito, nós, e o verbo ir. Ou seja, uma está na primeira pessoa do plural e a outra na terceira pessoa do singular. Não são, portanto, compatíveis. Veja o exemplo abaixo. As fábricas alemãs passaram a produzir mais e melhor que as máquinas inglesas. No período acima, vemos que o sujeito às fábricas alemãs concorda em número plural e pessoa terceira com o verbo passaram. Há, portanto, concordância entre ambos. Com base nessa relação entre o sujeito e o verbo numa oração, podemos estabelecer algumas regras básicas para a concordância verbal. São elas. Eu continuo? Daqui a pouco você lê as regras, certo? Gente, vocês já sabem, né? Desde o sexto ano que vocês estudam com essa gramática, que a gramática, ela sempre traz um assunto de uma outra disciplina para contextualizar com a gramática, certo? Porque aqui ela traz, nesse caso, ela traz o exemplo da Primeira Guerra Mundial, né? Da Alemanha com a Inglaterra. Ela usa aí isso para falar o quê? Que houve essa guerra porque Inglaterra e a Alemanha não estavam concordando em alguma coisa. E por causa dessa desconcordância, houve aí a guerra entre, né, alemães e ingleses. O que é que ele quer, o autor da gramática quis passar para a gente? Que a língua, né, portuguesa é da mesma forma. Se ela não concorda em número e pessoa, entre aspas, tá, pessoal? É como se acontecesse uma guerra. Fica uma coisa sem nexo, vamos dizer assim, causando um estranhamento. Como ele usou o exemplo aí no livro. Nós vai para a festa, certo? Essa expressão, nós vai para a festa, a gente pode até usar, certo? Mas ela causa um estranhamento. Falando no dia a dia, talvez a gente nem sinta esse estranhamento se a gente falar isso, né? A gente vai para a festa. No caso aí, nós vai para a festa. Porque a gente vai para a festa estaria certo. Nós vai para a festa. Mas a gente analisando essa oração, só ela, né? Nós vai para a festa. A gente percebe que ela soa estranho. Nós vamos para a festa seria a concordância correta. Então, ele traz esse exemplo aí da guerra, né, da discordância aí entre os países, para falar da gramática, que na gramática precisa haver concordância entre sujeito e verbo, tá certo? Se não acontecer essa concordância, a gente percebe que alguma coisa, né, está estranha, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do seu lugar, tá certo? Aí a gente vai começar agora a ver as regras propriamente ditas. Pode ler, Letícia. Aí você vai ler, Letícia, uma regra, aí eu explico, a gente conversa, aí assim sucessivamente, tá certo? Pode começar. Regra 1. Ok. Flexionamos o verbo na primeira pessoa do singular ou do plural se o sujeito for eu ou nós, respectivamente. Aprendi muito lendo livros. Sabemos que as nações imperialistas brigavam entre si por razões econômicas. Pedro e eu gostamos de história. Essa regra aí, né? O que é que ele quer dizer basicamente? Que se o verbo está na primeira pessoa do singular,
eu uso eu. Eu aprendi. Se está na terceira pessoa do plural, eu uso o nós, né? Nós gostamos. Aí quando ele diz aí, Pedro e eu gostamos, é porque a gente poderia trocar esse Pedro e eu por nós, né? Nós gostamos, né? Essa regra aí é a regra básica, né? Todo mundo, por mais que no dia a dia não faça por muitas vezes essa concordância, conhece essa concordância, né? Entre sujeito, certo? E verbo. 2. Flexionamos o verbo na segunda pessoa do singular ou do plural se o sujeito for tu ou vós, respectivamente. Caso o sujeito seja composto, se um dos núcleos for o pronome tu, de acordo com a norma culta, é adequado flexionar o verbo tanto na segunda pessoa do plural, vós, quanto na terceira, eles ou elas. Queres dançar comigo hoje? Quereis dançar comigo hoje? Tu e Pedro gostais de história? Tu e Pedro gostam de história? Muito bem. Essa aplica aí é que nem a primeira opção. É tanto que quando vocês estavam no sétimo ano, vocês estudaram aí os verbos, né? A conjugação verbal. O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá certo? Vocês aprenderam no sétimo ano a conjugar verbos, né? Nas três pessoas do singular, eu, tu, ele, e nas três pessoas do plural, nós, vós, eles. Tá certo? Então, os pronomes aí nesse caso, né? Que são também os sujeitos, tem que concordar com o verbo. Não tem como o sujeito estar na primeira pessoa do singular e o verbo estar na primeira pessoa do plural, por exemplo, né? E vice-versa, certo? 3. Flexionamos o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural se o sujeito for ele, ela, você ou eles, elas, vocês, respectivamente. O mesmo acontece se o sujeito for equivalente a esses pronomes pessoais ou ao demonstrativo isso. Depois de sua unificação, a Alemanha cresceu bastante em termos industriais. Suas fábricas passaram a produzir mais e melhor que as fábricas inglesas. Consequentemente, as pessoas passaram a preferir os produtos alemães, o que desagradou a Inglaterra. Esse clima de rivalidade levou os dois países à guerra. Muito bem. Essa regra segue aí a primeira e a segunda. É como se essas regrinhas aí, né? 1, 2, 3, já tivessem internalizadas em nós, tá certo? Por mais uma vez, repito, mesmo que a gente não use, né? A gente use uma linguagem popular no dia a dia, essa concordância, tá certo? De, por exemplo, nós vamos, nós chegamos, nós iremos. A gente sabe que não é, nós chegou. A gente pode até falar, nós chegou, mas a gente sabe que nós chegamos. Então, essas três regras aí iniciais são regras que já estão internalizadas, tá certo? A gente vai, né, para os casos especiais dessa concordância, certo? Provavelmente algumas regras aqui a gente já viu no livro, mas tem outras regras, tá certo? Também diferentes, que vocês ainda não viram no livro. Então, vamos lá, essas regras especiais, que são as regrinhas que muitas vezes a gente não conhece, tá certo? A gente nem sabe, às vezes, que existem essas regras, ok? Vamos lá. Letícia? Como dissemos, essas regras são básicas para a relação de concordância verbal. Você já as utiliza normalmente no seu dia a dia, mesmo que não perceba. Por esse motivo, não é necessário se preocupar em decorá-las. Basta observar com atenção qual é o sujeito do verbo analisado para poder flexioná-lo adequadamente, considerando a pessoa e o número. Não, o que eu acabei de falar, né, gente? Já está internalizado em nós essas regras. Vamos agora aos casos especiais. Pode ler. Há casos de concordância verbal, porém, que exigem um pouco mais de atenção, de acordo com a norma culta. Para facilitar o nosso estudo, vamos considerar, por enquanto, apenas as orações com sujeito simples.
Veremos agora os principais casos. 1. O sujeito contém expressões que indicam parte de um conjunto. Expressões como a maioria de, o grupo de e grande parte de, seguidas de nomes no plural, podem ficar tanto no singular quanto no plural. Um conjunto de razões levaram os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial. A maioria dos países europeus se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Nesse primeiro caso aí, são termos que tanto podem ser usados no plural, quanto podem ser usados no singular. Exemplo aí, né? A maioria dos países europeus, se você escreve, se envolveu na guerra, um exemplo, correto. Se envolveram na guerra, correto. Por quê? Por causa da expressão a maioria. Nesses dois casos aí, né? Tanto no plural quanto no singular, os verbos estariam concordando com o sujeito, certo? Dos dois modos, essa concordância aí estaria correta, certo? 2. O sujeito contém a expressão de porcentagem. Nesse caso, o verbo é flexionado na terceira pessoa do plural se a expressão percentual for maior que 1%. 70% das baixas registradas na Primeira Guerra Mundial foram devidas a disparos de artilharia. 1% dos estudantes não sabiam o conteúdo da prova. Pode Se o, continuar. se o termo substantivo que acompanha a expressão de porcentagem for singular, o verbo pode ficar no singular ou no plural. 30% da turma conseguiram alcançar a média. Se a porcentagem for particularizada, o verbo concordará com ela. Esses 30% da turma conseguiram alcançar a média. Se o verbo vier antes da expressão de porcentagem, a concordância deve ser feita com o número existente. Ficaram em recuperação 70% da turma. Não. Aí vamos aí observar o primeiro exemplo, tá certo? Quando a gente tem a questão da porcentagem, se essa porcentagem for mais de 1%, né? Ou seja, estiver no plural, for 2, 3, enfim. Qualquer porcentagem que for maior que 1%, o verbo aí vai ficar no plural. Por exemplo, aqui nesse exemplo, né? 70% das baixas registradas na Primeira Guerra Mundial, a gente poderia pensar que era escrito assim: foi devido a disparos de artilharia. Porém, está se referindo aí a 70%, certo? Então, o verbo fica aí no plural. Outro caso, quando for 1%, né, a gente estiver falando de 1%, o verbo vai ficar no singular. 1%, verbo no singular. Mais de 1%, verbo no plural, certo? Quando o sujeito for a porcentagem aí, 30% da turma vai ser correto, tanto no plural quanto no singular. 70% da turma conseguiu notas boas. 70% da turma conseguiram notas boas. Tanto faz, plural ou singular, desculpa, os dois modos estão corretos. Tá certo? Porém, se antes dessa porcentagem tem um verbo, por exemplo, no plural, tem uma palavra no plural, o verbo vai concordar com essa palavra. Como o exemplo aí, esses 30% da turma conseguiram. Por que só pode ser no plural? Porque a palavra esses, né, que veio antes aí da porcentagem, está no plural. Ok? Do mesmo jeito aí, o último exemplo. Tá certo, pessoal? Gente, a gente vai terminar a leitura disso aqui na próxima aula, né? No caso, terça-feira. E a atividade de casa de vocês vai ser uma atividade sobre concordância, tá certo? No caderno, para vocês copiarem e responderem no caderno. Vou deixar para passar a atividade da gramática quando nós terminarmos o conteúdo da gramática, certo? Por mais que vocês já tenham visto esse conteúdo, como eu já falei, tem coisas que vocês ainda não viram, certo? Agora, pessoal, eu queria que vocês colocassem o número de vocês no chat, tá? Para que eu possa fazer a frequência de vocês. Desejo a vocês um bom fim de semana, gente.
Façam aí uma boa prova, tá? De produção. Vocês têm muito tempo para fazer essa prova. Então, façam de maneira calma, tranquila, tá certo? E até terça-feira. Vou só pegar aqui a frequência de vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Bom fim de semana.